Bom, então eu coloquei lá uma pergunta no grupo lá para reflexão, para a gente discutir ela um pouquinho aqui. Quem viu essa pergunta lá? Pode abrir o microfone e falar aí. Eu vi. Eu vi. Sim. Ok. Então a pergunta foi a seguinte: quem escreve? É a mão ou o cérebro? Vamos botar no chat aqui que fica melhor? Os impulsos são do cérebro, que escreve a mão. Vamos lá. Renato Arruda, cérebro. Quem mais? Põe no chat, tá bom? Para a gente ver aqui. A gente está vendo aqui, ó, todo mundo, a maioria respondendo cérebro, cérebro, cérebro. Opa, teve um que foi a mão, cérebro, cérebro. A mão executa, tá? Tá, cérebro. Beleza. Então, de vez em quando vocês vão ouvir uma voz no fundo aí, que é meu filho, viu, gente? Desculpe, esquece que eu estou em aula. Mas vamos lá. Então, o cérebro, quem escreve é o cérebro, gente, né? Por quê? Porque ele que comanda, manda o impulso, né, para os músculos, os nervos do nosso corpo, e depende muito do nosso estado momentâneo ali, nós vamos ali ter um tipo de pressão, um tipo de dinamismo, né? Nós vamos ter ali, dependendo do nosso estado psíquico ali no momento, a gente pode ter tremores, hesitações, enfim, depende se você está sob um efeito de remédios fortes ou de droga, né? Ou até mesmo de bebida alcoólica, tudo isso é o cérebro que vai comandar, e claro, né? Isso vai interferir. Mas o porquê que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Surgiu lá no grupo uma discussão, eu falo discussão no bom sentido, né? Daquelas discussões boas para a gente refletir sobre a mesa digitalizadora, ou um tablet, ou uma tela de celular. Quando você pega uma caneta de ponta seca lá e mandam você assinar ou mandam você escrever. Eu quero que vocês agora nós vamos encontrar a resposta para isso aqui. Qual era a pergunta? A pergunta foi, professora Mauri, eu nem respondi lá, né? Eu quero que vocês depois coloquem a resposta lá, tá bom? Do que a gente vai falar aqui. Professora Mauri, há uma possibilidade de impugnação se eu fizer uma coleta num tablet e o banco X lá, ele falou que aquela assinatura foi de forma digital, aí eu vou lá e faço uma coleta de padrões no tablet ou na mesa digitalizadora. Há uma possibilidade de acontecer uma impugnação? Quem acha que sim, coloca aqui no chat. Sim. Quem acha que não, coloca não. Vamos lá. Já tem 1, 2, 3, sim, 4, sim, 5. Eu não falo o nome para vocês não ficarem constrangidos eu quero todo mundo participando, tá? Não vou falar o nome da pessoa aqui, não, fulano de tal falou sim, fulano de tal falou não. Eu sei que tem muita gente que fica tímido aí, e não tem que ficar, tá, pessoal? Nós estamos aqui aprendendo juntos, tá? Então, o bom é participar, e quando a gente erra, a gente só erra o que estamos fazendo. Quem não errar é porque não está aqui. Posso fazer uma colocação? Pode, Marciano não, tá, vamos lá. Recentemente eu renovei minha CNH e eu tive que fazer uma assinatura numa tela. Sim. Se no dia seguinte eu fosse ver minha assinatura, eu não ia reconhecer, porque é meio complicado fazer na tela. Ela desliza mais, ela corre mais, ela é... Nossa, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos lá. Boa colocação. Então, vamos lá. Ó. Todo mundo aqui falou que poderia ou não poderia ter uma impugnação. O que poderia predominou aqui nas respostas, tá bom? Mas eu quero dizer para você assim, impugnação, gente, vai ter até quando você acertar 100% do laudo. É motivo para você ficar nervoso e perder o eixo quando você recebe um e-mail de uma impugnação, a intimação de uma impugnação? Não, não é. É a mesma coisa assim, ó, quando você está dirigindo, você está respeitando a velocidade, você está com os documentos do carro em dia, você está com a sua carteira de habilitação em dia, você está com a manutenção do teu carro todinha em dia, e aí vem um policial lá na frente e fala assim, ó, no meio da estrada, para, não dá aquele frio na barriga? Aí você fala, mas por que eu estou com frio na barriga se está tudo, o carro é meu, está em dia o carro, a CNH está em dia, eu estava respeitando o regulamento aqui do trânsito, o cara me parou, deu frio na barriga, por que é o motivo? Não tem razão. Mas ele está cumprindo o quê?
quê? O papel dele. Ele vai parar ali, independente de quem for, vai parar ali para ele cumprir o papel dele. E você vai cumprir o seu, qualquer, mostrar que você estava cumprindo com todas as ordens, regulamentações e para frente, né? Quando você recebe uma impugnação, você nada mais está recebendo o trabalho de um advogado, que é simplesmente esse aqui, ó. Cara, eu preciso questionar. Se o cara já está sabendo que vai perder, é assim, eu preciso tumultuar o processo. É esse. Na cabeça de um advogado de banco, vai funcionar dessa maneira. Cara, eu preciso tumultuar essa bagaça aqui e eu preciso acabar com a celeridade desse processo, porque isso aqui vai para frente e eu já sei o que vai vir lá na frente. Então, vamos ver se o perito desliza, vamos ver, né? Imagine você, numa situação como essa da estrada que eu falei, o nervoso toma conta de você, que você, ao invés de parar com o policial, você acelera e passa batido. Pronto. O que não aconteceria se você parasse, agora já vai acontecer e com razão. Você infringiu a lei. Perfeito? Então, o que vai acontecer com a impugnação? Se você ficar nervoso e você perdeu o norte ali do trabalho, pode ser que você deslize. E como que a gente faz para não deslizar? Quem sabe me responder essa aí? Como que todo mundo vai falar assim, vou manter a calma, claro, mas eu quero saber, o manter a calma, o que é nessa situação da impugnação? Manter a calma, o que é? Professor, Pois não. Pode sim, Ezequiel. No meu ponto de vista, é você procurar analisar a parte dos quesitos que foram feitos, né, sobre a impugnação, estudá-los e procurar fundamentações para que você possa agora se defender. Até eu quero agradecer muito, no meu caso, pelas posições que o senhor colocou lá. Palavras técnicas que eu desconhecia, mas que, tipo assim, foi como uma luz no fundo do túnel. Olha, isso aqui tá assim, assim. Eram detalhes que eu não tinha percebido, né? Então, eu vejo que a calma, ela é isso, mas você estudar e fundamentar da melhor forma para se defender. Perfeito, Ezequiel. Então, aquele caso era seu, aquele caso lá, que eu fiz a observação hoje pela manhã lá? Tá, entendi. Então, o Ezequiel está se referindo a uma análise, né, que eu fiz, ele me pediu uma opinião lá no grupo, que foi uma impugnação que ele teve, eu fiz algumas ponderações ali para ele ter um norte lá, né, de como fazer o enfrentamento. E é isso que me trouxe para essa aula, com essa vontade de discutir isso aqui com vocês. Perfeito, Ezequiel, você analisou correto. E quem quer falar, dar mais alguma opinião a respeito disso, como é que a gente não perde o eixo numa situação que nós recebemos tanto uma impugnação de honorários quanto uma impugnação de laudo, em qualquer uma dessas duas circunstâncias. Quem quer colocar mais alguma ponderação aí para a gente evoluir nessa discussão aqui? Bom, pela minha experiência militar, o conhecimento, a sabedoria de tudo aquilo que você está fazendo te dá a tranquilidade, a calma, a plenitude do que você vai fazer. Por isso que até eu tomo como parte isso, o treinamento militar, porque a constância, o treinamento, o conhecimento daquilo tudo que você vai aplicar, isso te deixa calmo, confiante. Nossa, era a resposta que a gente precisava, e da área técnica, que é a expertise do Renato. Era exatamente isso que ele colocou aqui para a gente, é onde essa discussão tem que chegar. Pessoal, tudo parte do laudo bem feito, ok? Então, lembra de algumas perguntas que a gente ouve às vezes, quando uma pessoa lá no grupo, né, um perito novo, pega aquela assinatura que ela é escancarada, que ela é grosseira, ela é uma falsificação grosseira, e aí o perito fica indignado de ter que fazer 13 exames, 14 exames grafotécnicos. Então ele vem lá e pergunta assim: professor, preciso fazer tudo isso? Não pode ser só uns 2 ou 3, que já está tão na cara. Lembram dessas ponderações, dessas situações que acontecem lá no grupo, às vezes? Ok? Vamos participar, pode falar, gente. Né? Sim, então, professor. por que ela acontece? Porque você está pensando com a cabeça
cabeça do perito e não com a cabeça de quem não é o perito. O juiz não é o perito, o advogado não é o perito, o réu não é o perito, o autor não é o perito. Quem é o perito é você. Então, você já viu com clareza que aquilo é grosseiro. Agora, se não precisasse do teu trabalho, você não seria nomeado. Se todo mundo tivesse enxergando aquilo de uma forma falsificação grosseira, você só conhece, e o Renato, por exemplo, né, Renato, me permita comentar aí da sua profissão sem conhecer muito, mas imagina um meliante e um cara que sabe que não deve nada, os dois abordados na mesma situação por um policial. Quem é que vai tremer? Quem fez as coisas corretas desde o início ou quem está no deslize ali? No linguajar militar fala, com certeza vai ser humilhante, porque ele já titubeia, fala, né? O titubeia, ele já se entrega totalmente. Você pega um olho clínico em relação a isso. Né? Perfeito. Então, o que nós estamos dizendo? A base, o início de tudo é isso aí, Eliane. Ó, Eliane está comentando aqui, quem faz um laudo bem feito não deve ter medo de impugnação. Então, é assim, quando você faz a base, né? Tudo perfeitinho, pode vir o que vier, cara. Vem assim, ó, construir uma casa, fui lá, sei exatamente quantos pavimentos eu ia subir, quantos eu tinha que descer para poder fundamentar tudo, e acabou. Aí, o que acontece com o laudo pericial? Quando você faz todas as análises corretas, quando você busca fundamentar tudo bonitinho, quando você descreve de uma forma tudo bonitinho ali, e aí você vai para a conclusão pericial e coloca aquele texto que a gente tem lá, que aquilo lá é só, a conclusão pericial está dizendo assim, e isso é só uma parte amostral do trabalho que o perito encontrou. O que nós estamos dizendo para o juiz e para as partes? Se precisar, tem mais. Se preciso for, eu trago mais para vocês aqui. Eu não estou trazendo por uma economia processual e pericial, para não ficar esse laudo desse tamanhão, né? Então, vai lá e faz com carinho isso. E quando você receber uma impugnação, seja ela de uma estimativa de honorários, ou seja ela de um laudo pericial, volta na base. A base é qual? Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui o que o assistente técnico está dizendo e impugnando. Vou pegar o caso do Renato aqui. Ele estava impugnando, primeiro eu vou começar pelo comportamento de pauta. Ele estava impugnando o comportamento de pauta, no caso. Aí, quando eu bati o olho no comportamento de pauta, eu vi ali que uma assinatura ela já estava, em relação à pauta, ela já estava crescente e sinuosa. Ele escrevia tudo em cobrinha. Era o questionado aí. Por que o cara escreve tudo em cobrinha? Né? Primeiro, porque é um hábito gráfico dele. Ele já teve dificuldades para fazer o nome inteiro. Por isso que, às vezes, o falsário, às vezes não, na maioria das vezes, o falsário quebra. Se é Maria de Lourdes Sobrinho, ele vai cortar Maria, vai cortar o Lourdes e vai cortar o sobrinho. Ele vai falsificar o Maria, vai falsificar o Lourdes, vai falsificar o sobrinho para depois juntar e ficar tudo retinho. Aí ele faz o mobile ali. Ele olha como que está original e faz o mobile. Porque se ele for querer fazer os três, o nome e os dois sobrenomes, acontece o que aconteceu no caso do Renato. Veio assim, ó, cobrinha, 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 e depois uma reta. O cara é uma extensão muito grande para o cérebro do cara acompanhar o que uma pessoa faz habitualmente ali, é um hábito gráfico dela. Ela tem familiaridade com aquela escrita. Então, olhei já isso, falei, bom, já tem aí. Aí a gente olha lá que uma estava crescente e a outra estava acima da linha, as duas acima da linha, mas a outra estava linear acima da linha. Pouquinha coisa, mas linear. Então, aí você já vê uma diferença do que o cara estava ali. Ele falou, não, comportamento de pauta igualzinho. Não era igualzinho. Ele está levando o quê? O juiz a se confundir, que é uma pessoa que não é técnica, se confundir com aquela fala dele e dizer, e aí, perito, agora eu estou balançado. Aí cabe a você, perito, mostrar. E fique tranquilo com a impugnação que vier, sem demonstração. Percebeu, Renato, que eu coloquei lá que o cara não fez os desenhos, o cara não fez as marcações? Quando você for assistente técnico e for questionar um laudo, for questionar uma análise grafotécnica de alguém, você tem que questionar demonstrando e depois fundamentando, para não ter margem do cara se defender aqui. O Renato ali, eu já falei para ele o que ele deve fazer. Olha, coloque que foi genérica e superficial. Por quê? O cara, ele deu o
quê? O que o perito não pode. Anota essa, hein, Renato? Que é aquela lei lá que o perito não pode emitir opinião própria e nem fazer juízo de valor. Ali foi uma opinião pessoal, sem fundamentação. Então, pessoal, até aqui tudo bem? Está tudo entendido aí? Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque assim, vamos voltar então à questão da mesa digitalizadora, né? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que quando o cara vai escrever, independente se ele escreve numa parede, independente, sabe o pichador? Nós tivemos um caso aqui de uma aluna que, no primeiro caso dela, ganhou 8.000 e poucos reais, 8.600 reais, por uma pichação na parede com batom no banheiro, né, de uma empresa. Já contei algumas vezes aqui para vocês. Umas funcionárias chegaram no banheiro de uma empresa e ofenderam uma diretora. Ela foi contratada para fotografar aquilo e, mediante as fichas de contratação das funcionárias, encontrou quem era a autora daquela escrita. É normal você escrever na parede ou é normal a gente escrever no papel? Agora, quem escreveu na parede deixou um DNA lá? Deixou. Quem escrever numa pele, morreu porque mexeu comigo. Pá, tá lá o defuntão. Você vai encontrar ou não vai encontrar? Vai encontrar. Ele deixou o DNA dele lá, nem a impressão digital, ele deixou a escrita lá. Perfeito? Então, num tablet, por mais que seja difícil, como o Renato mesmo falou aqui, e a gente vai pegar esse gancho aí também da carteira de habilitação para falar um pouquinho, você vai deixar sempre aqueles individualizadores personalíssimos da escrita estampado na sua escrita. É o teu punho escritor que está vindo comandado pelo seu cérebro com a escrita tua. Seja lá nas limitantes superiores, seja nas limitantes inferiores, seja na forma angular que você faz as letras ou na forma curvilínea das letras, seja um gancho que você dá um ataque, seja um arpão, seja um pingo num i, que é um diacrítico, ou alguém que dá um hífen no i, percebe? Você vai analisando os mínimos gráficos e você consegue. Porém, a impugnação virá, porque os bancos eles estão o quê? Querendo dizer, não, isso aqui não é perícia. Então, isso aqui não é perícia grafotécnica, isso aqui é digital, porque foi digital. Não, é perícia grafotécnica. E a gente vai provar como? Volta na base, como a gente falou aqui, vai na base e fala assim, quem escreve é o cérebro, não é a mão. Perfeito? Fundamentação, quem escreve é o cérebro, não é a mão. O que está escrito aqui vai permanecer todos os elementos individualizadores da escrita dele, que são personalíssimos. É da pessoa dele, vai permanecer e eu vou provar aqui que vai permanecer. E tanto vou provar que, agora mais uma dica, que eu já dei aqui algumas vezes, coletou na mesa digitalizadora, coleta no papel também. E você já faz esse apontamento, faz todas as análises ali da mesa digitalizadora, faz do papel. E depois você só cruza isso se necessário for. Mostrando o quê? Olha, veja na mesa digitalizadora o arpão. Veja no papel o arpão. Veja o diacrítico na mesa digitalizadora. É um pingo. Olha o diacrítico do i aqui. É um hífen. Percebe? Então, se vier uma impugnação, você fala, olha, o perito toma tanto cuidado. Lembra da minha conclusão pericial? Que eu disse que era só uma parte amostral, meritíssimo. Aqui está, coletei também no suporte, que era o papel, está aqui a mesma coisa, não foi extraviado aqui os individualizadores da escrita. Eu já vou abrir para vocês aqui, tá bom? Estou vendo que tem bastante gente com a mão levantada aí. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Hoje, Nubank é um caso que a maioria deles, eles vêm tudo dizendo que foi digitalizadora, tal, mesa digitalizadora. E foi tablet ou foi o celular, o aparelho celular. Então, o que você vai fazer aí? Foi impugnado. Você já mostra as duas formas que você fez ali. Vai nos individualizadores da escrita, ali em tudo que é ali os mínimos gráficos, extrai tudo ali e coloca na sua fundamentação. Depois, você vai lá e faz... Nossa, me escapou, eu ia falar para vocês. Fez essa parte aí, eu já vou voltar, porque agora escapou que eu ia falar para vocês. Eu lembrei. Vamos lá. Fez toda essa parte aí, o que você vai fazer? Vai falar para o banco assim, aqui estão, meritíssimos, tudo aquilo que preponderou na minha análise, que me levou a dar a conclusão pericial, e que essa conclusão pericial, ela é 100% irretratável. Um termo que eu arrumei agora para falar para vocês aí. Irretratável pelos pontos que já foram fundamentados pelo perito aqui. Agora, se o banco
o perito não se opõe, né? Não há óbice por parte do perito em fazer uma análise aonde ele possa coletar no celular que foi usado para a contratação. Cabe ao banco, então, nos apontar qual foi o celular, qual foi a marca, que tipo de película, tinha película na tela de vidro, não tinha película, essa película era plástica, essa película era de vidro. O instrumento escritor foi a ponta de uma caneta esferográfica, a tampa de uma caneta esferográfica, ou foi outro instrumento de ponta seca? Qual foi, né? Qual foi o software usado para tal? Então, o perito roga que o meritíssimo juiz solicite todos esses materiais, equipamentos e ferramentas que sejam acostados à vara do cartório para que o perito possa fazer nova perícia caso eles permaneçam com a impugnação. Se tem uma coisa que eu não abro mão é ensinar aquilo que eu faço todos os dias. Eu estou no campo de batalha, assim como você. E agora, você não precisa mais tomar as suas decisões sozinho. Finalmente, você vai poder contar com um mentor para te ajudar na hora de criar suas petições, te ajudar na hora de fazer os seus enfrentamentos a impugnações e te ajudar a elaborar seus laudos periciais, pareceres técnicos e quesitos estratégicos. Tudo com o mais alto grau de qualidade. Se você ainda é iniciante, você vai poder aprender na prática e não perder tempo com teoria. E o melhor de tudo, pagando mais barato do que uma assinatura de TV a cabo por mês.